Atenção ao toque de 5 audiovisuais. Audiovisual. Olá, bem-vindos a mais um episódio de No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. O que é mesmo? Esqueci. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Estranho... Bem-vindos. Olá, bem-vindos a mais um episódio de No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. O episódio de hoje trata de uma particularidade muito específica do audiovisual. Olá, bem-vindos a mais um... Desculpa. A Ana demorou umas 2 horas para acertar esse texto e graças ao advento da edição, nós vamos selecionar apenas o take em que ela acertou e poupar essas 2 horas da sua vida, caro telespectador. Mas só depois da abertura do nosso programa. No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Olá, bem-vindos a mais um episódio no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. O episódio de hoje trata de uma particularidade muito específica do audiovisual: a montagem. Sim, a montagem é uma particularidade totalmente específica do audiovisual, também conhecida como sétima arte. E se você nunca se perguntou por que o cinema é a sétima arte, nós vamos listar as outras 6 para você. Primeira arte, música. Segunda arte, dança ou coreografia. Terceira arte, pintura. Quarta arte, escultura. Quinta arte, teatro. Sexta arte, literatura. Sétima arte, cinema. E o cinema, além de utilizar elementos da música, da dança, da pintura, da escultura, do teatro, da literatura, também se utiliza da montagem. Você pode encontrar a palavra montagem ou edição em diversos lugares. Você pode montar uma peça de teatro ou um espetáculo. Pode editar um livro ou um texto, escolhendo só as partes que interessam. Você pode até montar num cavalo. Mas em nenhuma dessas artes essa palavra tem o mesmo significado que no cinema. Não é à toa que ninguém inventou a moviola antes dela existir. Devagar. Está preparada? Sim. Abra. E aí? Nossa! Olha o que inventei, amor! Olha o que eu inventei! É uma mesa multifunção! Sim, por exemplo, aqui a gente pode pôr uma pizza. Aqui e a gente corta um pedaço de pizza sem sair do lugar, entende? Você gira e devagar. Aqui. Vem aqui. O quê? Fica aqui. Olha, isso aqui. Não, pode olhar. Olha aqui. Isso aqui. E para você. Olha! Nossa! Olha para você se maquiar! Não é maravilhoso? Querida, você é um gênio! Você também, meu amor! Muito obrigado! A montagem começa com o chamado material bruto, que no caso de um filme, é tudo aquilo que foi filmado ao longo das diárias, entre o ligar e desligar da câmera. Usando licença poética, material bruto é a matéria-prima para se fazer um filme. Os planos, os contraplanos, os takes errados, as imagens de cobertura, sem falar em todas aquelas cenas com aquele ator ruim que foi cortado do filme. Mas para os leigos, a montagem parte de um pressuposto simples. É como brincar com bloquinhos de encaixar. Se nesse brinquedo a unidade é uma peça com encaixes, no cinema essa peça leva o nome de plano, e é encaixando os planos uns nos outros que se constrói uma narrativa. Tanto na montagem quanto no brinquedo, as peças podem montar alguma coisa que faz sentido, ou alguma maluquice desconexa, tipo essa da Ana. A única ocasião em que não existe montagem num produto audiovisual é num plano sequência, o que quer dizer que a sequência inteira tem um plano só, sem cortes. No extremo começo do cinema, todos os filmes eram plano sequências. Reza a lenda que a primeira montagem foi realizada em 1896 por Louis Lumière. Ele teve a brilhante ideia de fazer um corte e repetir a cena de trás para frente.
Quem fazia esse tipo de coisa com maestria era Georges Méliès, que se utilizou da própria montagem para criar ilusões óticas. Elas funcionavam porque para o espectador parecia um mesmo plano sequência, quando lá haviam 2 ou 3 cortes. E porque ainda faltava uma coisa fundamental à montagem, a continuidade. Quando não há continuidade, cigarros desaparecem. E barbas crescem milagrosamente. O conceito de continuidade foi criado por Edwin Porter e D.W. Griffith e permite que uma mesma ação dramática seja dividida em vários planos, através de algo chamado decupagem. E se começou a ficar complicado, a Ana vai procurar decupagem no dicionário. Decupagem. Do francês découpage, derivado do verbo découper, recortar. Significa originalmente o ato de recortar ou cortar dando forma. O roteiro decupado, ou roteiro técnico, é o último estágio do planejamento do filme, em que todas as indicações técnicas são colocadas no papel para organizar e facilitar o trabalho da equipe que realiza o filme. Bem, não ajudou muito. Para facilitar, muitas vezes a decupagem é feita com o auxílio de uma espécie de história em quadrinhos, o storyboard. E pasme, segundo a tia Wikipedia, essa forma de representação pode ser considerada a nona arte e recebe o nome de arte sequencial. E sequência tem tudo a ver com cinema. E para descobrir se a arte sequencial ou o HQ é uma espécie de experiência audiovisual, a gente foi falar com o desenhista Paulo Caruso. O meu quadrinho, na verdade, sempre foi para mim um storyboard, uma tentativa de fazer essa movimentação, animação. É um cinema que se passa na cabeça do leitor, né? Então você tem que, através da sequência de narrativa, de desenhos, sugerir o movimento, né? o diálogo, se for o caso, né? O texto, mas também o silêncio, né? O ruído, né? Que é uma coisa que o leitor vai realizar. Aqui o personagem diz, epa, estamos sendo seguidos, ele vê pelo retrovisor, o leitor, né? Quadrinho é assim, eu não te falei para parar de trabalhar nisso? Aí ele tem aquela insight, dá uma piscadinha, puxa o freio de novo, dá aquele cavalo de pau, vira o carro. E aí eles estão vistos de frente. Né? Então, ele olhando para trás, ainda estão atrás da gente? Falei, não, agora estão bem na frente. Blum, a pancada, depois, do ponto de vista da vítima, né? O guarda rodoviário perguntando, você tem por acaso algum tipo de seguro contra acidentes metalinguísticos? Agora, no caso da experiência com storyboard de fato, uma coisa que eu vi, por exemplo, é mais importante a gente saber qual é o ângulo que você quer conceber, coisa do tipo, botar mais as massas do que a expressão das pessoas em si, coisa do tipo, né? E depois, uma coisa que eu vi também é o seguinte, o storyboard não tem a menor importância, ele é apenas um pretexto, porque tudo aquilo que eu desenhei acabou ficando de outro jeito. Que na hora da realização, né, a coisa prática, objetiva, né, te elimina coisas que são da sugestão do storyboard e você vai fazer a coisa prática. Então, o storyboard é mais um ponto de partida, não é nunca um ponto de chegada. Ils entrent chez moi. E é muito comum entre os artistas quererem colocar mais do que é necessário. Então, você precisa pensar muito. Não dá duas informações. Você tem que pensar na informação que você quer passar. Ok, depois de uma pausa para a decupagem, vamos em frente para falar dos montadores russos. Lev Kuleshov, Dziga Vertov e Sergei Eisenstein experimentaram de maneira provocadora a associação entre os planos. Kuleshov, por exemplo, criou o famoso experimento de Mosjukin. Na mesma sequência, aparece um prato de sopa, seguido por um rosto de um homem que parece ter fome. Depois uma menina morta, seguido pelo mesmo rosto do homem, que parece estar triste. E depois uma mulher sedutora, seguido pelo rosto do homem, que agora parece estar com desejo, mas em tese não mudou nada. A ideia é que o plano que antecede muda o significado do plano seguinte. E agora nós vamos tentar fazer igual. Enquanto Kuleshov se divertia com isso, Eisenstein e Dziga Vertov buscavam experimentar a montagem de forma rítmica. Através da chamada montagem intelectual, eles uniam planos antagônicos e geravam novos significados, como por exemplo os do filme A Greve, trabalhadores fugindo da polícia, mais bois sendo abatidos, igual ao capitalismo que trata os homens como animais. E isso é tão legal que a gente resolveu fazer outras montagens intelectuais para ver se a gente é capaz. Ana, mais coqueiro, igual a exploração da mais-valia. A maior parte dessas teorias foi criada próxima ao advento do cinema, mas até hoje funciona para montar não só filmes, mas programas de televisão, videoclipes, videoarte e até videogame. E como já estamos quase na metade do programa e ainda não falamos com nenhum montador, vamos ao nosso próximo entrevistado. O
Paulo Sacramento, além de dirigir o documentário Prisioneiro da Grade de Ferro, montou diversos longas da nova safra, entre eles o Amarelo Manga e o Encarnação do Demônio. Eu acho que a montagem está em todas as outras áreas, né? Tipo, por exemplo, literatura, né? Qualquer texto que a gente escreve, assim, é um tal de escrever, ainda mais hoje com computador e tal. Depois recorta, cola, né? Esse parágrafo vai ficar melhor aqui, né? Então, muda a ordem, tira um pedaço, melhora o ritmo do texto, enfim. É uma busca, assim, pela síntese, né? Pela maneira, assim, mais eficiente de você contar alguma coisa, né? Quem veio de moviola sabe o quanto é difícil aquilo, né? E quem já chegou no computador sabe como é fácil. Tinha do lado da moviola, assim, um varal onde a gente pendurava, assim, recortava um trecho do filme, pendurava ele, depois pendurava outro do lado, pendurava outro, e você ia montando aquilo como um quebra-cabeças mesmo, né? E quem já caiu direto no computador, você faz e vê se ficou bom, se não ficou bom você faz de novo, e depois faz de novo e faz de um outro jeito e guarda várias maneiras e compara uma com a outra e pronto. Montagem é um trabalho de ajuste, né? Tem a ver com a escultura, né? Assim, sabe? Você vai tirando, assim, vai tirando até a hora que chega no resultado que você queria, assim. Tempo e espaço são a base, né? Assim, é com o que você vai trabalhar, é o que está no background, assim. Não é o que o espectador acha que está vendo, né? O espectador acha que está vendo principalmente os atores, né? Um péssimo montador, ele faz um grande ator ficar um péssimo ator, assim, né? Se você erra os tempos do ator, você faz ele reagir de uma maneira errada, né, no corte, assim, você destrói o cara, né? A questão do espaço é outra também. Com aqueles planos, com aquela decupagem, né, o espectador tem que entender também qual é aquele espaço. E no próximo bloco, entrevistamos os montadores Daniel Rezende e Rodrigo Menecucci e ainda manipulamos uma entrevista inédita. De volta aqui no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. E hoje estamos falando sobre a montagem no audiovisual. E para começar o segundo bloco, vamos revisitar o material bruto da entrevista com o VJ Arthur Boniconte, para ver se a gente consegue extrair alguma coisa bombástica dele. Até a gente trouxe, na verdade, da Colômbia, uma coisa que, sei lá, eu não tinha muito visto aqui. E lá também na Colômbia virou uma febre, assim, toda festinha, depois todo mundo começou a usar tudo. Eu acredito que até hoje, se você for lá nas festas, se tiver a oportunidade de usar, o pessoal vai usar. É mais legal você experimentar, né? Buscar outras formas de sair um pouco dessa coisa. Calma, o Arthur não é o que vocês estão pensando. Como dissemos, ele é VJ e entrevistado do nosso programa sobre reciclagem audiovisual. E a entrevista dele é sobre isso. Azar dele ser nosso amigo. Essa entrevista foi editada maliciosamente por Rodrigo Menecucci, montador de videoclipes, documentários, curtas, longas e até institucionais. Um caso clássico de montador da geração não linear. Eu comecei a trabalhar com montagem, assim, isso em 96. Eu comecei a editar num programa que chamava Mídia 100, e as produtoras que faziam filmes longas, com publicidade, tinham um Avid. E eu lembro que na época eu era considerado, o cara edita em equipamento não linear. Então eu já era como se fosse uma nova geração que estava aparecendo, assim. Eu não cheguei a montar com ilha linear, mas eu lembro que as pessoas falavam, por exemplo, você começava a fazer o corte, você passava por uma fita, daí você gerava uma outra fita, uma beta, que passava por uma outra beta. Então, se você tivesse que fazer uma refação do começo da fita, como se quisesse mudar a primeira cena inicial que estava lá atrás, você tinha que voltar todo o processo, tinha que fazer tudo. E no computador não, você simplesmente dava um copy-paste, entre aspas, assim, do começo do material e mudava a cena. O que acontecia é que você precisava ter um equipamento tal para conseguir trabalhar. Hoje o diferencial voltou a ser o ser humano, assim, vou colocar a pessoa por trás da ferramenta, porque a ferramenta todo mundo tem.
videoclipe tem uma diversão, né? Tem uma brincadeira que é bem legal, de contar uma história, assim, mas você não é tão engessado, assim. Eu acho que o videoclipe você tem, entre aspas, uma loucura maior, assim, uma certa ousadia em alguns momentos, assim, que você pode fazer, assim, que você pode experimentar. Eu acho que o videoclipe, a linguagem do videoclipe ainda permite isso, assim. Não que num documentário, uma ficção não permita, mas a linguagem do videoclipe ela é mais solta. O videoclipe é um tema importante para destacar nesse programa sobre montagem. Muitos dizem que foi o clipe que trouxe para o mundo a montagem dinâmica e frenética de muitos planos em poucos segundos. Outros dizem que isso já existia desde o Eisenstein, mas enfim, com planos cada vez mais curtos e cada vez mais informação exprimida em pouco tempo, o nível de atenção das novas gerações acaba cada vez mais comprometido. Mas como essa é uma tese polêmica, testamos com um método científico. Basta ver o experimento envolvendo Pedrinho e sua avó Dona Odete, que exibiremos a seguir. Este é Pedrinho. Pedrinho tem 12 anos, já beijou de língua, tem seu próprio celular e acha que sabe de tudo. Porém, ele nunca viu e o vento levou. Esta é a avó de Pedrinho, Dona Odete. Ela nunca beijou de língua, não sabe usar o celular, mas adora e o vento levou. Porém, ainda não viu Transformers, o filme. Colocaremos ambos em condições ideais de temperatura e pressão e analisaremos quais são suas reações perante as películas às quais assistirão. Enquanto Pedrinho caiu no sono tentando ver e o vento levou, Dona Odete teve verdadeiros espasmos ao ver os cortes rápidos e frenéticos de Transformers, o filme. Passando mal, ela teve que ser retirada da frente do monitor. Após esse experimento, podemos concluir que além da avó do Pedrinho não ter gostado muito do Transformers, cada geração tem uma forma diferente de lidar com o tempo. Chato. E isso ocorre também entre diferentes culturas. Se esse fosse um programa sobre audiovisual iraniano, por exemplo, provavelmente não ia dar tempo de cortar todo o conteúdo em menos de 8 horas. E será que podemos imaginar como trabalha um montador iraniano? Maradam, programme, au devis soir, taboule. Diferente dos montadores iranianos, os montadores ocidentais são muito mais influenciados por um ritmo acelerado. Para investigar isso melhor, a gente entrevistou o montador Daniel Rezende, o corte mais rápido do Oeste. Eu não sei se eu consigo colocar em palavras, mas o que a gente faz é construir o filme com o material que foi filmado. A gente tem que lidar com o ritmo, com a interpretação, com o tempo, com a narrativa, com a dramaticidade. A gente tem um poder muito grande em transformar o material filmado em vários caminhos, assim, né? Eu acho que a montagem ela tem uma coisa muito parecida com a criação de um roteiro, de você estruturar a narrativa do filme, porque você estrutura essa narrativa no roteiro, durante a filmagem você transforma em imagem aquele roteiro, mas a montagem muitas vezes você pode descobrir que aquilo que você imaginou no papel de repente não funcionou exatamente como você tinha programado. Então é um momento que você tem de tentar muitas vezes encontrar uma narrativa um pouco diferente do que você tinha imaginado antes. Eu acho que a montagem tem esse poder mesmo. Em Tropa de Elite a gente mudou o personagem principal do filme na montagem. A sinopse do filme mudou. O filme era sobre a história de um policial pobre que entrava na polícia porque ele precisava de um emprego e acabava chegando até a Tropa de Elite, ao BOPE. Ele virou um filme sobre um policial do BOPE que quer sair porque vai ter um filho e precisa achar um substituto. Quer dizer, uma inversão de plot que a gente fez durante a montagem. A minha missão não era mais garantir o sono do Papa. Essa missão o Neto já tinha cumprido. O que eu precisava era voltar para minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Sai da frente! Sai da frente! Sai! Mas para fazer isso... Acho que a intuição é um dos fatores mais fortes, pelo menos no meu trabalho. E às vezes não saber exatamente por que aquilo é o melhor. Porque a montagem, assim como tudo no cinema, basicamente é um trabalho de escolhas. Você tem que escolher o tempo inteiro, você tem que decidir o que é melhor.
take 1, take 2, take 3. Melhor, eu acho que é o take 2. Por quê? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei o porquê que o take 2 é o melhor. Ih, a galinha fugiu! Ó, rapaz, você aí, meu irmão, pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Vambora, porra! Como já falamos, a montagem nasceu com o cinema, mas ela também está presente em todas as outras mídias audiovisuais. A televisão, por exemplo, é toda montada, mas a palavra usada no caso é edição. E por algum motivo, os montadores não gostam de ser chamados de editores. E eu sou da velha guarda, assim, apesar de jovem, assim, comecei a montar em moviola e tudo. E detesto que me chamem de editor, assim. Algumas edições são feitas ao vivo, como programas de auditório, transmissões esportivas e shows de rock. Tem coisas que não ficam bem ao vivo. Ainda bem que muitos programas de televisão são gravados, como esse que fazemos agora. Sim, tudo que está sendo falado agora foi montado por um montador. É ele que escolhe os trechos que eu vou falar, a melhor imagem de arquivo para cobrir o texto, o melhor take da Ana. E é ele quem imprime ritmo ao nosso programa. Mas calma, se é ele que está montando essa parte, quem está montando isso que está acontecendo agora? Peraí! E isso agora? Quem que tá montando? Ok, melhor assim. E no próximo bloco veremos uma das figuras mais folclóricas da montagem brasileira, Humberto Martins. Eu prefiro o computador. Senão a moviola dá calo na mão, perdeu o frame. Eu tenho histórias de bad trip na moviola. No último bloco de hoje, aqui no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, a gente vai entrar de forma mais profunda na vida de um montador. Durante anos, a montagem foi uma profissão sem nenhum glamour, enquanto os atores, diretores, fotógrafos e diretores de arte levavam todos os méritos pelos filmes, os montadores ficavam trancados meses em uma sala escura e não participavam da socialização do set de filmagem. E agora, nós vamos conhecer uma lenda da montagem brasileira. Enquanto Paulo Sacramento, Rodrigo Mendecucci e Daniel Rezende ainda montavam Lego, Humberto Martins já passava horas trancado em uma ilha, ao lado de uma moviola. E para ver o que acontece com uma pessoa que passa metade da vida olhando para fotogramas e frames dentro de uma sala escura, a gente convidou Humberto Martins para dar uma voltinha. O montador tem que ser inteligente, trabalhador e como é que é? Inteligente, como é que é? Raciocínio, tem que ter memória, ser trabalhador, não pode ter preguiça. O Humbertão não aguentou nem 5 frames debaixo do sol escaldante. Vamos dar uns acessórios pra ele pra ver se ele aguenta melhor. Pronto, tô aqui fora da ilha. Me sinto sem mão, sem braço. Não sei desenhar, não sei tocar violão. Qual o trabalho do montador? Botar uma cena atrás da outra. Uma após a outra, colocar uma cena após a outra. Eu faço isso há mais de 35 anos, entendeu? É isso. Tem que procurar cenas que se amam, tá certo? É isso, tem que ver o bagulho que gruda, é o grude, tem que grudar. Eu prefiro o computador. Isso, uma moviola dá calo na mão, perdeu o frame. Eu tenho histórias de bad trip na moviola, de sufoco, sumir o frame, sabe, recompor a cena. O cara queria mexer no filme, você queria matar o cara, entendeu? Dava muito trabalho. Hoje você salva lá, monta o filme. Então, antigamente eu carregava as latas. Depois passei a carregar as fitas. Hoje eu carrego o HD, não é isso? Vou mixar um filme no México, levo o HD. Vou lá no Rio, agora levo o HD, certo? Então, é tudo a mesma não mudou nada, moçada. Ainda usando essa ferramenta que eu uso, esse software, o Avid, eu faço exatamente como eu fazia na moviola. Pensa igual. Eu digo que eu não sou montador, eu sou experimentador. Eu gosto de roubar, entendeu? Uma cena que não é pra aquilo, de repente eu ponho ali, pum, resolve a questão, entendeu? O material é rei, o material é quem me influencia. Eu sou influenciado pelas cenas. Não pego as cenas dos outros, que não são minhas, né, que sou montador, e construo a minha poesia com as cenas dos outros. Aí muitas vezes há um confronto, né? Que eu estou fazendo a minha poesia com a tua cena, aí você quer fazer a tua poesia com a tua cena, mas eu tenho que provar a você que a minha poesia com a tua cena é melhor. Se o diretor, ele vai lá e monta o filme somente como ele planejou, o que ele terá? Somente o mínimo.
não terá nada além do mínimo. E para concluir, usando os recursos da montagem no final desse programa, a gente vai editar tudo o que foi dito até agora em 15 segundos. Agora em 3 segundos. Agora em 1.